Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou o Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente comigo, a honra e o prazer de receber Ilse, nossa querida dirigente. Tudo bem, Ilse? Tudo bem, Luiz Otávio. É um prazer estar aqui com você para mais esse estudo, essa reflexão do dia de hoje. Chegamos ao capítulo 139. 139. Religião pura. Isso refere-se a uma carta de Tiago e esse enunciado que Emmanuel... É uma carta de Tiago destinada a quem? Isso. A toda a humanidade. Uma carta que... Só? Só, para toda a humanidade. E nesse pequeno trecho que o Emmanuel pega de Tiago, que é do capítulo 1, no versículo 27, diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, ao discorrer sobre esta frase, uma frase forte, de Tiago, que vamos ressaltar mais uma vez que é dirigido a todos nós, então, assim, sem, na verdade, apesar do título se chamar religião pura, não tem distinção de religião, de cultura, de nada, é dirigido a todos os homens e mulheres. A gente entende que ele estava falando, quando ele fala religião, ele estava falando da ligação nossa com Deus, não de uma instituição, de um credo em particular. Então, Emmanuel é até curioso, porque Emmanuel começa discorrendo sobre esse texto, citando diversas condutas que são um tanto quanto condenáveis quando na prática da espiritualidade, não é isso? Então aqui ele vem falando como que é a nossa religação com Deus através da religião, como convencionalmente a gente entende que seja essa religião, São atos externos, Eu até anotei aqui alguns que ele cita, como a interpretação individual, aquilo que a gente interpreta com os nossos valores, Eu gostaria que você citasse essas condutas e explicasse o que você considera de não tão louvável nessas práticas. Então, como aqui ele fala sobre rituais, simbologia, penitências, monumentos, que são práticas bastante comuns em algumas religiões, a gente sabe que são heranças de outras religiões que vieram para o cristianismo, mas que pegam com bastante força na forma da pessoa crer, na forma da pessoa desenvolver a fé, Parece que para algumas pessoas há necessidade desse ritual, há necessidade de imagens, de monumentos, de convenções. Aqui ele fala também das penitências, que é uma prática tão comum em algumas religiões, de você se penitenciar, se você se autoflagelar, autopunir, para que você possa agradar a Deus, Então, Emmanuel vem falando que dessas práticas usuais, em algumas denominações religiosas, e a gente não pode se furtar que em muitos movimentos espíritas, muitas casas espíritas também acabam absorvendo um pouco dessa tradição, dessa ritualística, e acabam usando eu não vou falar rituais em si, mas práticas, por exemplo, como usar uma determinada cor para determinada reunião,
né, usar alguns princípios que não são espíritas dentro da doutrina espírita, que acabam assim meio que pegando um desvio nesse caminho que a gente busca tanto da nossa ligação para com o Pai, para com Deus, né? Essa ligação é muito mais direta, né? Que nós não precisamos de nenhum subterfúgio, de nenhum auxílio externo para que a gente possa ter essa ligação com Deus. Mas a prática ritualística não é a única citação de Emmanuel, né? Por que, por exemplo, ele cita que não seria tão louvável a interpretação individual, por exemplo? Porque quando a gente coloca a nossa interpretação, a gente está colocando os nossos conhecimentos, os nossos valores, né? A gente acaba puxando, a gente até tem esse termo, né? A sardinha na nossa brasa. Para o nosso lado, né? Então, isso é bastante comum e assim, é compreensível no estágio evolutivo que nós nos encontramos, de a gente querer que a nossa opinião, a nossa ideia, nossos valores sejam os corretos. E aí a gente passa a interpretar e a colocar os nossos conhecimentos, os nossos desejos, os nossos valores nas palavras do Cristo, que é basicamente o que nós seguimos, né? Nós respeitamos, temos assim, acreditamos no valor da Bíblia, né? No Velho Testamento, mas o nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus, né? Nós entendemos que Jesus veio trazer a boa nova, né? E Jesus nunca desprezou Ele confirmou, né? Confirmou. Ele confirmou a lei de Moisés. Né? Só que a gente se atém aos ensinamentos de Jesus, porque a gente sabe que os ensinamentos de Jesus estão contidos, né? Os ensinamentos de Moisés estão contidos nos ensinamentos de Jesus. Exatamente. E daí Emmanuel faz justamente isso que você estava dizendo, que ele faz essa ressalva, né? De que essas determinadas práticas, elas ainda são necessárias em determinados estágios evolutivos de cada um. No estágio evolutivo que a gente se encontra, às vezes a gente precisa de outros recursos para justificar a nossa fé. Então por isso que o Espiritismo não condena nenhum tipo de prática religiosa. Respeita, cada um tem um entendimento, está num grau evolutivo, não que nós espíritas estejamos num grau evolutivo acima, né? Mas nós, pelo o nosso entendimento, pelo o estudo que foi feito por Kardec, por toda essa vivência que o Espiritismo nos traz, a gente vem abolindo esses rituais, essas práticas externas, né? A gente já consegue entender que para chegar a Deus o caminho é outro, né? Mas depois de fazer essa ressalva, Emmanuel é mais enfático, né? Já chegando à conclusão do que a gente está discutindo aqui, que a gente está abordando, melhor dizendo, depois de fazer essa ressalva de que essas práticas, elas ainda são necessárias em determinados estágios evolutivos de cada indivíduo, ele chega até a conceituar, né, o que seria a verdadeira religião pura. Aí ele coloca assim lá no último parágrafo: em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nola confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade de consciência. Eu acho que nessa última frase aqui, né, a caridade incessante e a tranquilidade de consciência é onde a gente percebe de
forma bastante nítida o que é que Tiago estava querendo nos transmitir nessa carta que ele nos deixou, né? Ele até cita um exemplo do espelho, de você, quando você se olha no espelho, você se vê como você é. Uma vez que você saiu de frente do espelho, você já não está mais lembrando daquela sua imagem, você já está se autoprojetando uma imagem que você gostaria que os outros vissem, né? E nesse texto ele fala do você ouvir, de você saber e de você fazer. Então, eu sei como eu sou, mas eu estou fazendo de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu aprendi. Então, é essa convocação dele, né, nesse sentido da caridade pura, da consciência ilibada, da consciência reta, eu buscar a essência da luz divina que está em mim, né? Como é que eu faço essa caridade, né? Nós temos estudado isso lá com o nosso amigo Eduardo no Evangelho, no estudo do Evangelho que a gente faz ao sábado, né? Da diferença de você levar uma cesta básica, de você fazer uma caridade, e aquela caridade que você está fazendo, ela vai servir, ela vai ser útil para quem está recebendo, mas para você, o que aquilo está mudando em você? Se é uma coisa pura e simplesmente como um alívio de consciência, ou um mostrar que você está fazendo, ou aquele gesto está mudando alguma coisa em você, está transformando a sua vida para melhor, está te aproximando de Deus. Então, e outro fator, né, da corrupção que ele fala, né, é da nossa retidão. Quantas vezes a gente faz as coisas esperando uma recompensa, esperando um agradecimento, esperando que quem vai receber seja grato, ou distribuindo aquilo que eu tenho meu e não aquilo que me sobra, né? Tem várias reflexões para a gente fazer aí, né? Será que nós já somos puros de coração? Será que a gente já não é mais corruptível? Difícil, né? Num planeta de provas e expiações, mas que nos esforcemos então nessas duas questões, né, da religião pura, que é a caridade sem saber a quem, né? A caridade pura que ele fala, e a tranquilidade da consciência, que é quando você está procurando se transformar por dentro. Muito obrigado, dirigente, de ter comparecido aqui mais a este programa, e teremos próximos encontros. Se Deus quiser, estaremos juntos. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.